8h32 desta quarta-feira. Vou conversar agora com a dermatologista Luciana Gauer e a gente tem a grata satisfação de recebê-la aqui nos nossos estúdios para falar sobre os cuidados com a pele. Doutora, seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia, Guilherme, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Princesa. Doutora Luciana, basicamente, quando procurar um dermatologista? Procurar um dermatologista é uma forma da gente prevenir e cuidar da nossa saúde, né? A pele é o órgão maior que a gente tem no nosso corpo e a gente sabe que é importante a gente trabalhar sempre com a parte preventiva e os cuidados, né? E via de regra, claro, também quando perceber alguma coisa diferente na pele, cabelo ou unha, que são, né, os cuidados que o dermatologista abrange, e qualquer coisa que seja diferente nesses locais é importante ser avaliada. Doutora, a gente nota um uso crescente do protetor. Geralmente no verão, altas temperaturas, o pessoal, preciso passar protetor solar. Porém, a gente nota que no inverno, por exemplo, a pele fica mais ressecada. Dá para cuidar da pele também em dias mais frios, agora no outono, no inverno? O que fazer nesses casos? Isso é bem importante a gente lembrar, Guilherme, porque o frio ele acaba diminuindo, ele aumenta a perda transdérmica, a perda da hidratação da pele, né? Ele aumenta o ressecamento. E isso aliado a banho muito quente, muito demorado, daí a gente acaba usando mais sabonete ainda, cega bastante aquela pele, desidrata muito essa pele. E a gente fica com aquele aspecto de pele opaca, sem vida, às vezes até descamando, né? E a gente sabe que isso pode causar coceira, piorar dermatites, mesmo dermatite atópica. E nisso vem o uso de potentes hidratantes que são fundamentais nessa fase. Além de lembrar de tomar água, porque é um momento que muitas vezes a gente não lembra de tomar água, né? Não dá tanta sede, mas mais do que nunca a pele precisa, né, de muita ingestão hídrica, então tem que tomar muita água. Em relação ao protetor, é muito comum nessa fase as pessoas acharem que a gente não precisa de protetor solar, né? A gente não sente tanto o dano do sol. Mas vamos lembrar que a importância de usar o protetor não é só para a gente prevenir a queimadura solar, e sim para a gente diminuir o dano que o sol faz cumulativo ao longo dos anos, né? E hoje temos também a opção de hidratantes que já têm protetor solar, que são opções muito interessantes para a área que fica exposta. Agora, doutora, parece que no inverno, nos dias mais frios, a senhora falou sobre essa questão da pele estar mais ressecada, e eu percebo que as mulheres têm um cuidado um pouquinho maior do que os homens em relação a isso. É normal? É desleixo por parte dos homens esse cuidado? É tão necessário quanto? Isso é bem interessante a gente conversar, é muito característico isso, não vou considerar desleixo. Eu sempre digo que o homem é muito prático, né? A mulher é como se fosse desde pequenininha acostumada a usar um creminho, um perfuminho, uma coisinha, e o homem é muito prático, né? Então, assim, isso são hábitos que a gente adquire na vida. É que nem escovar o dente. A gente não imagina sem escovar o dente, né? Por quê? Porque a gente foi habituado a desde pequenininho fazer higiene bucal. Então, assim, a gente precisa só dar mais cuidado e valor para a nossa pele, né? Principalmente tentando ensinar quando são jovens, né? E também com o tempo, porque conforme a nossa pele envelhece, ela vai ficando mais sensível. E daí o uso de cremes e bons hidratantes é fundamental para a gente manter a saúde e a qualidade dessa pele. Doutora, a alimentação, ela influencia na saúde da pele? Muito, porque a pele é um órgão do nosso corpo. Então, é o que a gente come, né? Então, assim, é importante que a gente tenha dieta rica em antioxidantes, ômega 3, né? Frutas, verduras, são essenciais, peixes, né? Importantes para a gente ter esse cuidado. A gente nota, e eu, por exemplo, tenho um filho de 2 anos e 7 meses. Um cuidado extraordinário, passa protetor, passa hidratante. Minha esposa é toda cuidadosa com ele. Que legal. Mas uma pessoa de 60 anos já tem a tendência de cuidar menos. E essa sensibilidade da pele, a partir de quando que a gente vê essa mudança de chave, doutor? Bem interessante os extremos, né, da idade. Quando a gente é menor, mais jovens, é uma pele mais frágil, né? Então, a pele mais reativa, ela realmente requer mais cuidado. Mas, realmente, com o nosso envelhecimento também, porque com o envelhecimento a gente vai tendo uma atrofia dessa pele. As glândulas sebáceas que fazem hidratação também atrofiam junto, então a gente não vai sentir mais aquela pele tão hidratada, principalmente do joelho para baixo, cotovelos, mãos, são regiões que sofrem mais, né? Então, assim, a gente sabe
que com o nosso envelhecimento. Não existe uma idade específica. Porém, nós sabemos que quanto mais sol a pessoa pegou, mais rápido acontece esse processo. Porque nós temos dois tipos de envelhecimento. O envelhecimento cronológico é da nossa idade, né? É aquele envelhecimento que com a idade a gente vê na região coberta do sol, né? No bumbum, na região que nunca pegou sol. E o fotoenvelhecimento. O fotoenvelhecimento, ele está atrelado à quantidade de sol que a gente expor ao longo da nossa vida, desde pequenininho, desde criança, né? Então, a gente vê muito com pessoas depois de uma certa fase da vida, que se tirar a roupa, a gente vê que a qualidade da pele, onde foi exposta ao sol, é totalmente diferente da que não foi exposta, porque o envelhecimento solar ele é mais agressivo, né? Ele faz uma atrofia, um afinamento dessa pele maior, a pele perde mais elasticidade, ela fica mais manchada e mais enrugada, e ela vai ter uma dificuldade muito maior de hidratar, né? Então, nesses casos, tem que usar hidratantes mais firmes, mais emolientes, e não só após o banho, muitas vezes mais vezes ao dia. Agora, doutora, a senhora falou sobre hidratante, sobre esses produtos que, né, que a gente deve utilizar. E na internet, a gente vê 1001 receitas. Usa babosa com cenoura, usa beterraba com não sei o que, coloca um pouco de terra junto com aquilo. Essas receitas caseiras, elas têm fundamentação? Não tem? O pessoal precisa ficar esperto em relação a isso? Eu não sou contra o caseiro, né? Eu acho que tem muita coisa caseira, o que você brinca da época da vovó, que sempre nos acrescentam, até porque antigamente nós não tínhamos muito acesso a muita coisa, né? Então, assim, claro que alguns caseiros existem, mas sempre com parcimônia, com cuidado, né? Que nem toda receita caseira é segura, né? E a mesma coisa do chá. Nem todo chá também, porque se é natural, é seguro, depende às vezes da quantidade que ele pode ser tóxico ou não, né? Então, assim, via de regra, não acho contra, mas ter cuidado que receita você vai seguir. E lembrar que hoje nós temos muitos produtos bons. Quando a gente quer uma ação certeira, principalmente em potencial hidratante, sempre preferir produtos mais neutros, né? Sem fragrância, que são mais adequados, a gente não vai ter erro para nenhum tipo de pele aí, né? Se for uma pele muito ressecada, preferir os cremes que são mais emolientes do que as loções. Em contrapartida, os hidratantes em loção, eles têm mais fácil espalhabilidade para a gente passar no corpo todo, então depende de quanto essa pele está seca. Pele muito seca, muito sensível, associar sabonetes também mais suaves que vão ajudar a diminuir o ressecamento da pele durante o banho. Doutora, pele clara e pele escura, tem diferença nessa questão de hidratamento, de hidratação, perdão, o que pode causar mais câncer de pele? Em relação à hidratação, não. A nossa hidratação vai depender de uma tendência genética. E daí, isso, de hábitos de vida, se eu fumo, se eu pego muito sol, como é a minha alimentação, o quanto eu estou tomando de líquido, pelo menos 2 litros de água por dia seria o ideal, né? E tendência genética e o sol que eu peguei ao longo dos anos. Para câncer de pele, muda, né? Então, nós sabemos que quanto mais clara a pessoa for, menos capacidade ela tem de produzir melanina, que é o pigmento que faz a proteção. Ele vem como se fosse um filtro para a radiação ultravioleta, né? Para não danificar a pele. Então, quanto mais clara a pessoa é, menos ela tem essa proteção natural. Maior o risco de queimadura, maior o risco de câncer solar, né? Maior o risco de câncer ao longo dos anos e maior chance dessa pessoa envelhecer mais rápido se pegar mais sol, porque ela tem uma menor proteção natural. É por isso que às vezes você pega um moço de 29 anos e ele tem cara de 40? Exatamente isso, né? Principalmente pessoas que trabalham no sol ou se expõem muito ao sol, elas tendem a ter um ritmo de envelhecimento mais rápido do que aquelas que não se expuseram. Certo. Doutora, hoje em dia está muito comum, e acredito que seja mais acessível, técnicas para o tal rejuvenescimento facial. A exemplo do Botox. Tinha um amigo aqui que veio na rádio agora há pouco, ele fez uma harmonização facial, até brinquei com ele que não funcionou. Mas até quando fazer, como fazer e o que isso impacta diretamente na saúde da pele? Então, assim, nós começamos o processo de envelhecimento da nossa pele ao redor dos 25 anos. É extremamente cedo, né? E daí, como a gente vinha falando, muita coisa vai interferir nesse processo. O hábito de vida, os cuidados que a gente tem com a pele, se a gente faz um skincare, se a gente usa protetor solar, qual é a nossa tendência genética. Mas a partir desse momento, a gente consegue começar a gerenciar o nosso envelhecer. Hoje, a gente consegue isso, fazer um gerenciamento. E daí, nesse gerenciamento, tem muitas coisas que a gente pode fazer, porque o nosso envelhecimento vai acontecer na superfície da pele, mas ele vai acontecer com perda de estrutura óssea também. Se a gente pegar um crânio de uma pessoa jovem e um crânio de um idoso, é muito diferente, né? A gente tem
queda dos coxins, que é a gordura da nossa pele. Então, tem vários fatores que vão acontecendo na pele. Então, assim, são indicados sim, depende, claro, de ritmo de envelhecimento e de bom senso, porque o objetivo de um gerenciamento é você se sentir bem, mas estar com a identidade em todas as fases da vida. Não é mudar a tua fisionomia e nem você ter 40 querer voltar a ter 20. Foi o caso do Estênio Garcia, por exemplo. Né? Exatamente, né? É você se sentir bem naquela fase. Algumas ruguinhas vão aparecer, algumas manchinhas vão, né? Mas desde que a gente esteja saudável, esteja cuidando, se sentindo bem naquela fase da vida, é onde a gente entrar com esses tratamentos para manter a beleza do nosso rosto. Então, em resumo, o cuidado com a pele, ele não deve acontecer a partir de um problema, e sim em todas as fases da vida. Exatamente. O mundo ideal sempre seria a parte preventiva. E isso serve não só para o ritmo de envelhecimento que a gente estava falando, como para a saúde da pele, né? E daí, como a gente estava falando, a gente sabe que acontece muito. Eu estou aqui em Xanxerê há 20 anos, são muitos casos de câncer de pele. Temos a preocupação, a gente tem uma população de pele mais clara aqui, né? E todo diagnóstico precoce tem cura, né? Graças a Deus, o que eu vejo hoje é que cada vez menos eu vejo casos mais avançados quando eu cheguei aqui, né? Mas sempre a prevenção é o segredo. Doutora, fiquei com alguma dúvida, gostaria de marcar uma consulta, onde posso encontrar a doutora Luciana Gauer? Eu atendo no Centro Médico, na sala 702. E tem algum telefone para contato? 3433-8603. Perfeito. Doutora, muito obrigado pela sua visita. Venha mais vezes. Acredito que foi uma conversa muito esclarecedora para o nosso ouvinte. Eu que agradeço. Um prazer sempre estar aqui com vocês. Nós conversamos com a dermatologista Luciana Gauer, falando um pouquinho sobre os cuidados com a pele. E olha, gente, um assunto muito rico, muito profundo. Você pode rever essa entrevista lá em redeprincesa.com.br. Com a força de Marafim Móveis, Soncar, Noratec.